Arquivo desclassificado pelo FBI revelam a existência de alienígenas. Você acredita em extraterrestres? Ou acredita que estamos sozinhos nesse vasto universo? Inúmeros mistérios sobre alienígenas pairam no ar. E agora é hora de desvendar os segredos que estão guardados há muito tempo. Você está no canal Futuro Enigma e esta é a série Aliens. Há um bom tempo, o FBI divulga em seu site documentos que antes eram secretos. A Biblioteca FOIA do FBI é um repositório obscuro e misterioso, repleto de arquivos de interesse público e valor histórico. Porém, há segredos enterrados nela, segredos que o FBI preferiria que permanecessem ocultos nas sombras. De acordo com os requisitos da National Archives and Records Administration, muitos desses registros já não estão mais em posse física do FBI, perdidos para sempre, eliminando qualquer chance de reavaliação ou reprocessamento. As páginas amareladas pelo tempo contêm verdades que o FBI preferiria esquecer, e essas verdades podem não refletir mais as crenças ou políticas atuais da agência. Em seu termo, eles pedem cuidado, pois as imagens digitais encontradas no site estão sujeitas às condições dos documentos originais, manchadas pelo tempo e pelo esquecimento. E muitos desses arquivos antigos foram processados de maneira que não se alinha mais aos padrões atuais da FOIA, escondendo segredos ainda mais obscuros. No entanto, mesmo com todas as suas falhas e deficiências, nós nos esforçamos para proporcionar a melhor representação possível das verdades enterradas nessa biblioteca. Nesses arquivos constam informações chocantes, perturbadoras e até mesmo macabras. É necessário estar preparado para testemunhar ações e imagens que podem ofender sua sensibilidade ou perturbar sua mente. Dentro deste domínio sombrio, você precisa de discrição e cautela, pois aqui existem segredos que podem não ser adequados para todos os olhos e almas. Esteja preparado para enfrentar as sombras do passado, pois uma vez que as portas desta biblioteca se abrem, não há como voltar atrás. Existem milhares de documentos liberados, conhecidos como desclassificados, mas em 2011 o FBI divulgou alguns documentos que confirmaram a existência de OVNIs, seres extraterrestres e seres de outras dimensões. Diversos documentos relacionados a OVNIs já foram tornados públicos por muitos governos, o que só prova que esses governos estiveram extremamente interessados no fenômeno OVNI por anos. Mas, em 1947, uma onda de avistamentos de objetos voadores inexplicáveis varreu a América. Embora a recém-formada Força Aérea dos Estados Unidos fosse a principal investigadora desses avistamentos, o FBI recebeu muitos relatórios e trabalhou por um tempo com a Força Aérea para investigar esses assuntos. Depois de publicar alguns documentos desclassificados, o FBI liberou documentos alienígenas. Um relatório escrito por um agente especial do FBI em 1947 veio a público em 2015. E tudo estava prestes a mudar. Esse documento é conhecido como Memorando 6751 e era mais um entre outros no site do FBI e também detalhava o papel do FBI na investigação de tais eventos entre 1947 e 1954. Mas será que este é apenas um dos mais de 13 milhões de arquivos que foram divulgados ao público? Ou tem algo mais aí? Memorando 6751. Quando o FBI desclassificou e divulgou este documento, ficou claro que a Terra realmente teve visitantes de outro planeta. Ele é, sem dúvida, um documento bastante interessante e, ao mesmo tempo, controverso. O Memorando 671 é um documento intrigante que foi legalmente liberado para o mundo pelo FBI. Encontrá-lo é como procurar uma agulha num palheiro digital, pois ele reside numa vasta biblioteca de milhares de outros documentos. No entanto,
Esse memorando não é apenas mais um em meio à multidão. Ele brilha com uma luz própria, destacando-se pela sua natureza única e distinta. O que realmente o coloca acima do resto é a sua exploração de entidades enigmáticas que desafiam a compreensão humana, na intenção de desvendar mistérios que poderiam muito bem ser a chave para o futuro da humanidade. A documentação foi publicada em 2015, desde então tem sido usada por pesquisadores do desconhecido como prova de que sabemos da existência de seres avançados. Depois de anos entrevistando e estudando o fenômeno OVNI, o agente especial do FBI, um tenente-coronel cuja identidade foi omitida para a segurança nacional, reuniu uma grande quantidade de informações sobre o fenômeno. O Memorando 671 foi interessado a certos cientistas de distintas e importantes autoridades militares e aeronáutica, a um número de oficiais públicos e para algumas publicações, e foi enviado ao diretor do FBI em Washington, no escritório de São Francisco, detalhando OVNIs e extraterrestres. De acordo com o memorando, nós somos visitados por várias espécies de extraterrestres. Algumas delas não são apenas de outros planetas, mas também de outras dimensões. Alguns desses seres provêm de um plano étereo, coexistente com o nosso universo físico, e essas entidades poderiam se materializar em nosso planeta e aparecerem como figuras gigantes translúcidas. O documento diz o seguinte: San Diego, Califórnia, 8 de julho de 1947, memorando de importância. Este memorandum é respeitadamente endereçado a certos cientistas de distintas e importantes autoridades militar e aeronáutica, ao número de oficiais públicos e para algumas publicações. O escritor tem uma pequena expectativa que qualquer importância será realizada e explicada por esse gesto. Os dados aqui obtidos pelo então chamado significados supernormal é provavelmente suficiente para garantir sua desconsideração por provavelmente todas as pessoas interessadas, embora pareça uma tarefa pública fazê-lo disponível. O escritor aqui em questão tem muitos graus universitários e foi anteriormente chefe de departamento de uma universidade. Agora, voltando ao documento, ele prossegue. Uma situação muito séria pode desenvolver a qualquer tempo, considerando os discos voadores. Se um deles fossem atacados, o avião atacante será quase que certamente destruído. Nas mentes públicas, isso pode criar pânico e suspeita internacional. Os dados principais considerando essa aeronave está agora em mãos e deve ser oferecido, não importa o quanto fantástico e ininteligível isso pode parecer, para mentes sem prévia instrução nesse tipo de assunto. E é aqui que ele começa a descrever em 9 partes tudo sobre o avistamento, onde no documento consta o seguinte: primeira parte, desses discos carregam tripulantes, outros estão sob controle remoto. 2. Sua missão é pacífica. Os visitantes contemplam sentados na sua aeronave. 3. Esses visitantes não são como humanos, mas muito maiores em tamanho. 4. Eles não são pessoas da Terra desencarnadas, mas vêm de seu próprio mundo. 5. Eles não vêm de um planeta, como nós nos acostumamos a dizer, mas vêm de um planeta etérico, no qual interpenetra com o nosso próprio e não é perceptível por nós. 6. Os corpos dos visitantes e também suas aeronaves automaticamente se materializam quando entram na taxa vibratória da nossa matéria densa. 7. Os discos possuem um tipo de energia radiante, ou um raio, no qual facilmente desintegrará qualquer nave atacante. Eles reentram no etérico como desejam e então simplesmente desaparecem da nossa visão sem traços. 8. A região do qual eles vêm não é o plano astral, mas corresponde ao locus ou talas. Estudantes de assuntos esotéricos entenderão esses termos. Se você não sabe, locus ou talas é um conceito da mitologia hindu que se refere a mundos ou realidades alternativas, como se fossem múltiplas dimensões. Agora continuando. 9. Eles provavelmente não podem ser alcançados por rádio, mas provavelmente podem ser por radar, se um sistema de sinais puder ser inventado para isso. Para finalizar a página em questão, traz a seguinte citação: Nós damos informações e avisos e não podemos fazer mais nada. Deixem os novos visitantes serem tratados com toda gentileza.
a menos que os discos sejam retirados de um texto redigido com o qual a nossa cultura e ciência sejam incapazes de lidar. Uma grande responsabilidade está sobre os poucos em autoridade que são capazes de entender este assunto. O FBI liberou documentos alienígenas desclassificados, mas, mesmo que as informações contidas no memorando sejam detalhadas, deixam algumas dúvidas para nós. Como exemplo, o autor do memorando não menciona como coletou essas informações. E também o autor afirma muitos graus universitários e foi anteriormente chefe de departamento de uma universidade. Ainda assim, não tem o nome do autor. O fato é que o FBI preparou este documento, não é o original que estava sendo investigado. Outro ponto curioso é que, ao contrário das primeiras histórias de Roswell, esse arquivo se refere aos alienígenas são como humanos, mas muito maiores em tamanho. E no caso Roswell, se diziam que eram menores que os humanos. O documento foi datado em 8 de julho de 1947, um dia depois da queda do OVNI em Roswell. Seria alguma coincidência para desmistificar algo? Entrevista com fotógrafo de um OVNI. Na página seguinte do mesmo memorando, datado de 8 de agosto de 1947, traz o relato de uma entrevista feita com um jovem identificado como Billy Torren, que conseguiu fotografar um desses objetos estranhos. Billy foi entrevistado em 8 de agosto de 1947 por um agente especial. Billy informou que a fotografia original foi dada por ele a um certo Sr. Brown, da empresa Photocraftsman. Billy avisou ao Sr. Brown que ele compartilharia igualmente quaisquer lucros derivados do uso da fotografia por empresas comerciais ou jornais. No entanto, Billy não recebeu nenhuma remuneração pelo uso desta fotografia. Como é que Billy conseguiu aquela imagem? Permanece um mistério. Segundo ele mesmo disse em sua entrevista ao agente, tinha lido muito a respeito de objetos não identificados, especialmente sobre o caso de Roswell. E apesar da idade, aquilo lhe chamou muita atenção. Então, passou a se sentar na sacada do apartamento de onde morava e a vigiar o céu constantemente. Até que, numa tarde de julho de 1947, Billy observou um grande objeto preto movendo-se rapidamente pelo espaço, indo do sudoeste para a direção nordeste. Ele disse que o objeto preto era seguido por 2 objetos menores que também seguiam na mesma direção. Billy explicou que os objetos estavam se movendo muito rapidamente. Pareciam muito mais rápidos do que qualquer avião e que pareciam estar extremamente altos. Billy não conseguiu afirmar o que aqueles objetos escuros representavam. A única reação do garoto foi pegar sua câmera, o que ele disse ter feito em 20 segundos. Nesse momento, os discos estavam quase diretamente sobre o seu apartamento. E foi necessário que ele se abaixasse e olhasse quase perpendicularmente para obter a fotografia. Isso explica a grade da varanda aparecendo verticalmente na foto. Billy ressaltou que no dia em que tirou a fotografia, o tempo estava um tanto nublado. Foi só nesse momento que Billy pôde identificar o formato e a cor dos objetos, como foi dito anteriormente. Billy faleceu em 2011, aos 78 anos, vítima de um infarto. O negativo que ele negociou com um fotógrafo naquela época acabou sendo copiado algumas vezes. E hoje, uma ou mais dessas cópias pode ser adquirida por meio do eBay. O que torna tais documentos interessantes, além do assunto principal, é que há muitos deles detalhando a mesma coisa, ou seja, naves estranhas observadas por civis e militares. São documentos como este que levam as pessoas a dizer que temos estudado esses casos há quase 100 anos. Mas a maior parte é mantida em sigilo do público, uma vez que, se comprovados, podem mudar completamente o rumo da nossa história. Por outro lado, o fenômeno dos objetos voadores não identificados tem mexido com a imaginação humana durante séculos, levando muitos a acreditarem que esses objetos enigmáticos têm visitado a Terra há muitos e muitos anos. O livro de Ezequiel da Bíblia hebraica possui um relato muito interessante a respeito de OVNIs. Segundo os estudiosos, este teria sido o primeiro relato sobre encontro com objetos voadores não identificados.
Quanto à integridade da foto feita por Billy, é inegável. O que entrou em discussão foi se aquele objeto realmente era algo de outro mundo ou apenas uma brincadeira de um jovem de 14 anos. E quanto aos documentos, que não são poucos, que relatam avistamentos e até contatos com todos os graus com seres não humanos, esses vão sendo aos poucos desclassificados e revelados a nós. E o que você acha sobre isso, hein? Deixa aqui nos comentários. E você? Está gostando dessa nova série Aliens? Comenta aqui também. Seu feedback sempre é muito importante, hein? Obrigado e até a próxima!